O mundo de Solo Leveling é um lugar cheio de perigos, onde dungeons repletas de monstros aparecem à torto e à direito, causando todo tipo de casualidade para nós humanos, mas ao mesmo tempo em que esses portais surgiram, os humanos começaram a despertar poderes absurdos. Alguns despertavam habilidades físicas aprimoradas, podendo ter uma pele tão dura quanto o aço, outros simplesmente podiam liberar chamas de seus corpos, mas algo comum entre esses despertados é que após receberem seus poderes, por mais que eles treinem e dominem suas habilidades, eles nunca ficarão mais fortes do que já são, e seu nível de poder nunca irá aumentar. Mas em certos casos há algumas exceções, como são nos casos em que alguns humanos conseguem um segundo despertar, fortalecendo seus poderes ainda mais. Porém, esse não é o caso de nosso protagonista, Sung Jin-ho, que não teve um aumento de poder instantâneo, mas sim recebeu um sistema que o auxilia a ganhar ainda mais poder. Mas de onde veio esse sistema? Por que ele quer que o nosso protagonista fique vivo? Qual é o seu propósito? É isso que eu vou te responder no vídeo de hoje. E fala galera, Guinho aqui para mais um vídeo de baixa qualidade do nosso pequeno canal, hoje para explorar para vocês todos os mistérios envolvendo o sistema do nosso menino Jin. Para que ele serve? Qual é o seu propósito? Essa pergunta e muito mais serão respondidas agora. Então não preciso dizer, né meus amigos, esse vídeo contém muitos, mas muitos spoilers do futuro da obra. Agora que o aviso foi dado, bora pro vídeo. Sung Jin-ho, um jovem que viu sua vida mudada diante de seus olhos, ele que saiu do fundo do poço e evoluiu para se tornar o mais forte do mundo, com a ajuda de um sistema que não só mudou seu físico, como também mudou sua mente, fazendo um garoto inocente se tornar um protagonista frio que não sente pena de eliminar seus inimigos. Mas o que é este sistema? Por que ele é capaz de dar tanto poder para o nosso protagonista e por que ele se manifesta como se fosse um jogo? E por que ele quer tanto que o Sung sobreviva, o forçando a matar seus inimigos? Bom, para entender o do porquê ele existe e de onde ele vem, nós precisamos voltar muito, mas muito mesmo, para o início da criação e precisamos olhar para o Deus Supremo que criou a existência do universo. Há incontáveis eras atrás, um ser de um poder que beirava a onipotência que criou tudo que existe no universo. Após contemplar sua criação, ele a observou por muito, mas muito tempo. Mas algo gradualmente começou a incomodá-lo, e isso se deve a porque não havia nada, mais nada na sua criação que o animasse, ele apenas existia. Nessa época, ele foi acometido do mais profundo tédio a ponto que ele não via graça na sua própria existência. Então ele teve uma ideia, uma grandiosa, profana e sombria ideia. Ele começou uma rinha de galo que destruiu incontáveis mundos. E é assim que eu resumiria a merda que esse cabra fez. Ele, em toda sua onipotência, dividiu a luz e as trevas em duas forças opostas. Os primeiros foram os governantes, os servos da luz, puros, justos e coletivistas, seres angelicais que representavam os aspectos da luz, criaturas que não tinham muita diferença entre si, feitos exclusivamente para serem bons. Já os outros foram os monarcas, tirânicos, cruéis e individualistas, 8 seres que criaram as mais bizarras criaturas e o seu único impeto era trazer a destruição a tudo que existia no universo. Essas duas forças travaram uma guerra quase que sem fim. Os governantes, em sua bondade, cansados de tanta tirania e destruição, clamaram ao seu criador para que ele parasse essa guerra, mas ele não respondeu aos seus pedidos. Os governantes, vendo que suas vidas não significavam nada para o seu Deus e que a guerra era única e exclusivamente uma forma de entretenimento para seu mestre, traíram ele e o atacaram, com somente um ser ficando ao seu lado. Ele que era o fragmento da luz mais brilhante e o ser mais poderoso
poderoso entre os governantes, ele lutou contra seus irmãos e resistiu por muito tempo, porém pereceu perante os números. Caído no chão, cercado de morte de seus soldados, ele notou algo diferente, um poder que seu mestre escondeu dentro de si. Ele sentiu o poder da morte, então ele ordenou a seus soldados que se erguessem. Eles assim fizeram. Agora, com seu novo poder, ele foi até o seu criador só para encontrá-lo morto, com as armas de seus irmãos encravadas no seu corpo. Com uma profunda tristeza, ele os deixou, juntando-se aos seus inimigos. Após esses eventos, uma série de batalhas e traições e derramamento de sangue sem fim ocorreu. Os monarcas lutaram, mas os governantes, agora munidos de poderosos itens feitos a partir do corpo de seu deus, que deram a eles uma grande vantagem em suas lutas, venceram a guerra, fazendo com que os monarcas fugissem, acabando por chegar à nossa terra. Então eles a usaram para criar novas tropas, isso que acabou por dizimar completamente o planeta. Os governantes, sentindo-se culpados por terem deixado os monarcas fugirem, usaram um item de extremo poder para retroceder o tempo em 10 anos. Essa situação acabou por se repetir várias vezes, até que os governantes começaram a liberar mana na Terra, criando os espertos, e para algumas pessoas eles concederam seu próprio poder, para que eles pudessem sobreviver à guerra que viria. O plano dos governantes era que um pequeno grupo sobrevivesse à devastação que aconteceria na Terra. Porém, os monarcas tiveram a mesma ideia, mas ao invés de conceder seu poder para humanos, eles os possuíam, tomando o controle de seus corpos, para que eles pudessem entrar no nosso plano físico e acelerar o processo de invasão. Mas havia dois seres extremamente poderosos entre os monarcas, que não poderiam aderir a esse método por não haver humano que suportasse seus poderes. Eles eram os monarcas da destruição e o monarca da morte, o fragmento da luz mais brilhante que traiu seus irmãos e se tornou um monarca. Porém, um mago apareceu diante do monarca da morte, se propondo a conseguir um hospedeiro digno de seu poder, e tudo que ele desejava era apenas um corpo imortal que jamais pudesse ser ferido. Já o monarca das sombras decidiu aceitar esse acordo. Já o mago, esse que se chamava de arquiteto, usando de seus poderes, desenvolveu um sistema que ajudaria um humano a conseguir suportar o poder do monarca das sombras. E por muito tempo eles acabaram por procurar um hospedeiro digno. E durante essa procura incessante, ele acabou por encontrar um rapaz que sempre estava beirando a morte, mas nunca sucumbia a ela. E esse alguém era nosso protagonista, um rapaz que sempre seguia em frente, mesmo estando beirando a morte. O monarca achou ele interessante e resolveu conceder seus poderes a ele, contra a vontade do arquiteto. Então assim eles fizeram, e concederam direito a Sung Jin-Woo de seu receptáculo de Ashbor, o monarca da sombra. E durante muito tempo o sistema foi entregando os poderes do monarca das sombras pouco a pouco a nosso protagonista, não só mudando o seu corpo, como mudando sua mente, para que ficasse cada vez mais próximo do nosso monarca das sombras, preparando ele para se tornar o receptáculo perfeito do monarca. Nível após nível, Sung Ji-hoon foi ficando cada vez mais poderoso e cada vez mais próximo de se tornar o monarca das sombras verdadeiro. E é por isso que algumas missões são forçadas no protagonista, o que acabam por tornar ele cada vez mais frio com o passar do tempo. E esse é o propósito do sistema, que não passa de uma doce armadilha para seu usuário. O arquiteto estudou os hábitos dos humanos e os jogos que eles jogavam, e ele criou um sistema para que fosse o mais familiar o possível para seu usuário. Seu sistema de níveis, pontos e loja foram criados através do poder do monarca para acelerar a simulação do corpo do usuário. Por isso que o Jin foi mudando com o tempo. Seu corpo e mente foram sendo modificados através dos níveis, pouco a
pouco para que fosse o receptáculo perfeito para o monarca que estava dentro de si. Tudo dentro do sistema só tinha um intuito: trazer o monarca das sombras para o mundo humano. E a única coisa que o criador queria era a imortalidade. Já se nosso menino foi possuído pelo sistema e se perdeu nele, bom, esse é um papo para um outro vídeo. Agora vamos falar um pouco sobre suas características. Provavelmente agora que você sabe a história por trás do sistema, vamos falar sobre suas capacidades, como a criação de uma tela holográfica invisível para qualquer um, com exceção do protagonista. O sistema também pode criar a falsa ilusão de subir de níveis e aumentar a força do usuário através de pontos de status, que são totalmente falsos. A verdade é que ele só está liberando uma pequena parte dos poderes do monarca. Já sobre a loja, ela apenas vende itens previamente obtidos pelo Monarca das Sombras, e junto delas também temos as missões, que são apenas uma forma de fortalecer o usuário para que ele obtenha mais níveis, acelerando seu progresso, enquanto as dungeons são projetos do arquiteto que pode criar esses portais. O sistema também pode dar presentes e recuperar o corpo do usuário desde que os ferimentos não sejam fatais. E por fim, o sistema fará de tudo para moldar a personalidade do usuário para que ela se pareça cada vez mais com a do Monarca das Sombras, influenciando ele através de missões. Curiosidades: na dungeon que deu início a tudo isso, a estátua gigante é uma representação do Deus Supremo. Já os mandamentos são os mesmos que o Deus primordial criou no início de tudo, com o intuito de que os seus governantes não fossem contra ele. O verdadeiro perigo na primeira dungeon dupla que o Jin enfrentou, na verdade, era aquela estátua que estava segurando os mandamentos, já que ele era o mago que criou o sistema. Seu nome é Arquiteto. Apesar dele não querer que o Jin fosse o hospedeiro do sistema, ele foi convencido pelo Monarca das Sombras a fazê-lo. O verdadeiro nome no Monarca das Sombras é Archborn. Ele é o mais poderoso governante que já existiu, que caiu e se tornou um monarca, ganhando poder sobre a morte. No fim, Archborn admirava Jin, porque mesmo que ele estivesse perto da morte, ele nunca desistia, e com o passar do tempo ele se tornou parte do Jin. O ilustrador da primeira temporada de Solo Leveling, Jang Sung Hank, foi responsável por criar um estilo artístico que foi replicado em muitos outros mangás e se tornou um modelo padrão de arte entre muitos deles. Infelizmente, ele morreu com seus 40 anos, então pressione F nos comentários em respeito à sua memória. E sinceramente, a arte dele era linda demais. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo e logo sai vídeo sobre os monarcas, os verdadeiros vilões de Solo Leveling. Então se quiser ficar por dentro de tudo sobre esse anime fantástico, se inscreve aí para muito mais conteúdos de Solo Leveling e outros animes. Não mais é isso, vejo vocês na próxima, fui!